Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, muito bom dia a todos. São 7h30 em Brasília. Este é o Repórter Nacional que está começando agora e traz os seguintes destaques. Plenário do Senado vota hoje a PEC da transição. TSE aprova contas de campanha de Lula e Alckmin. Petrobras reduz preço do diesel e da gasolina. Após 2 anos, São Paulo vai voltar a ter festa de Réveillon na rua. Na Argentina, Cristina Kirchner é condenada a 6 anos de prisão. Hoje é quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Bom dia, Monique Castilho. Bom dia, Dilson Santa Fé, e bom dia também para Priscila Mazenotti, que já está aqui com a gente no estúdio. E claro, para você que nos acompanha pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Priscila, PEC da transição passou pela CCJ, então? Passou pela CCJ. Oi, bom dia para vocês e bom dia também para quem está acompanhando a gente. Foi uma reunião bem longa, viu, gente? Durou aí o dia inteiro. Só de discussão foram quase 4 horas. E aí, dos 27 senadores da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, só 2 votaram contra, o Eduardo Girão e o Espiridião Amin. E aí, pelo acordo, ficou assim, o prazo de vigência dessa PEC, né, com relação ao Bolsa Família, ao furo do teto para pagar o Bolsa Família, foi reduzido de 4 para 2 anos. Então, com o compromisso do futuro governo de mandar até o meio do ano que vem uma nova regra fiscal, né, rever aí essa questão da regra fiscal. Também reduziu o valor do teto, né, que seria 175 bilhões, reduziu em 30 bi, ficando então em 145 bilhões, valor que vai ser então acrescido aí do teto de gastos para garantir esse pagamento de R$600 a partir de janeiro, a continuidade, né, futuro Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, R$600 por família, mais R$150 por criança. E o detalhe é que o valor do auxílio gás também foi incluído nesse total. Aí ontem, durante a reunião, o relator do orçamento, que é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, voltou a falar sobre essa questão do teto de gastos. O seguinte, olha, segundo ele, né, o teto de gastos está aqui fixo, mas o valor das despesas aumenta, então fica ali um valor espremido, não tem muito recurso para pagar principalmente programas sociais. Nós colocamos em 2016 esse teto e de lá para cá vem sendo corrigido pela inflação. O que é que ocorre? As despesas obrigatórias vem aumentando ano a ano acima da inflação. Como o teto não aumenta, qual é a consequência? Nós então comprimimos as despesas discricionárias, ao ponto de não ter dinheiro para a farmácia popular, não ter dinheiro para a saúde indígena, não ter dinheiro para a merenda escolar. Isso é maldade do governo atual? Não, não é maldade. É o impedimento que o teto não permite. Pois é, e não tem dinheiro mesmo, viu, Dilson e Monique? Inclusive ontem, só fazendo um pequeno parênteses aqui, o governo de transição, o grupo técnico que cuida da área de educação, disse que uma das preocupações mais urgentes no momento é com relação realmente a essa questão orçamentária, que tem o risco, inclusive, né, o ex-ministro da Educação, Henrique Paim, que integra aí o grupo da Educação, GT da Educação, disse que corre-se o risco até de nem ter livro didático para a educação básica para o ano que vem, até o início das aulas, porque não teve empenho, não teve contratação, que precisa resolver essa questão urgentemente e que para dezembro, inclusive, também tem a possibilidade de não ter verba para pagamento da bolsa de médicos residentes e também de alunos aí, de estudantes de pós-graduação. Que essa PEC, né, a Luiz Mercadante, que coordena o grupo, acrescentou que essa PEC, ela a partir de janeiro, resolve a questão a partir de janeiro, mas que essa questão do MEC, do orçamento do MEC, é urgente para agora. Voltando para a PEC, o que acontece? Vai ser votada em plenário, hoje, 2 turnos, a base aliada do atual governo, que já prometeu fazer oposição a Lula, já prometeu apresentar requerimentos e possibilidades de mudança, inclusive reduzindo ainda mais o prazo de vigência dessa PEC de 2 para 1 ano. Então vamos acompanhar a pauta do plenário. A sessão começa daqui um pouco às 2 horas da tarde.
Priscila, outro assunto agora. Ontem à noite teve a sessão do TSE para julgar as contas de campanha de Lula e Alckmin, né? Como é que ficou? Pois é, aprovadas por unanimidade, a conta de campanha aí de Lula e Alckmin. Foram analisados aí, os técnicos analisaram 11 mil documentos, 2.500 notas fiscais. A gente lembra aqui que a análise dessas contas, a aprovação das contas é um dos passos para a diplomação, que está marcada para segunda-feira que vem, às 2 horas da tarde, né? Quando os dois vão receber ali, assinar o documento, receber o documento oficializado aí do ministro presidente do TSE, o Alexandre de Moraes. Ontem, inclusive, na sessão, foi aprovado o relatório final das eleições, né, e proclamado aí Lula e Alckmin como presidente e vice-presidente, né, nessa chapa que só no segundo turno recebeu mais de 60 milhões de votos, 60.345.000 votos, para ser mais preciso. E o Alexandre de Moraes destacou, inclusive, a grande participação, né, da população nesse pleito. Foi o menor número de votos nulos e em branco das últimas 5 eleições. O tribunal, por unanimidade, proclamou eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, nos termos do voto do relator. Pois é, então, proclamado o resultado, já a conta aprovada. Segunda-feira que vem, às 2 horas da tarde, como eu falei, é a diplomação e depois é cuidar da posse, né? Inclusive a Janja, que é a primeira-dama, futura primeira-dama, e está cuidando dessa questão da festa da posse, convocou uma coletiva de imprensa para agora de manhã, deve dar aí mais detalhes dessa grande festa que promete reunir vários artistas, 2 palcos, e ser um dia aí de muita alegria e comemoração lá na Esplanada, gente. Ok, Priscila, obrigado pelas dia. informações. E no governo de transição, o ex-ministro Aloysio Mercadante, um dos coordenadores do grupo, afirmou que o governo eleito pretende repor as perdas salariais dos servidores públicos, mas que isso seja feito de forma gradual, devido às dificuldades financeiras do Caixa da União neste momento. Lucas Por Deus Leon. O grupo de trabalho do planejamento do governo de transição apontou nesta terça-feira a necessidade de repor o orçamento do governo digital, o salário de servidores e a contribuição do Brasil em organismos internacionais. O coordenador do grupo, Aloysio Mercadante, informou, porém, que não há recurso para cobrir todas essas necessidades, sendo preciso definir prioridades. Sobre o reajuste de servidores, Mercadante ressaltou não ser possível repor todas as perdas no primeiro ano. Não teremos recursos para reverter tudo que nós estamos encontrando, mas temos que estabelecer prioridades claras e garantir os serviços essenciais. E no caso do executivo, nós vamos ter que pensar algum tipo de reajuste dentro do limite que nós vamos ter. Então nós temos que pensar essa reposição de perdas como um processo gradual. Não há como fazer um movimento de reparação desses 7 anos nos primeiros dias do próximo governo. O grupo do planejamento identificou a necessidade de repor 60 milhões de reais no orçamento do governo digital para não paralisar os serviços de manutenção do gov.br, portal que reúne os serviços do governo federal na internet. Além disso, o grupo do planejamento informou que deve priorizar o pagamento de entidades internacionais, como argumentou Antônio Correa, integrante do grupo de transição e presidente do Conselho Federal de Economia. A dívida atual do Brasil para com órgãos internacionais, que envolvem ONU, OMC, OIT e uma série de outros órgãos, né, da área de meio ambiente e outras áreas, monta 5 bilhões de reais. Evidentemente, isso vai na contramão de um projeto de inserção internacional, e isso é muito grave, porque, evidentemente, nós perdemos a interlocução com esses órgãos e direito a voto. O grupo de trabalho do planejamento ainda defendeu que o governo deve rejeitar a proposta de reforma administrativa em tramitação no Congresso Nacional e, no lugar, propor outra reforma para o Estado brasileiro que se alinhe mais com o projeto que foi eleito nas urnas. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. A partir de hoje, a Petrobras vai cobrar mais barato no preço do diesel e da gasolina para as distribuidoras. Tâmara Freire tem as informações.
A Petrobras anunciou que vai diminuir o preço médio de venda do diesel e da gasolina para as distribuidoras a partir desta quarta-feira. O litro do diesel vai cair 40 centavos, de R$ 4,89 para R$ 4,49, o que significa um desconto de 8,17%. Já a gasolina vai ficar 6,9% mais barata, ou 20 centavos, passando de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro. Mas a estatal explica que o repasse desses descontos ao consumidor depende de cada distribuidora e dos postos de abastecimento. De acordo com a Petrobras, as reduções acompanham a evolução dos preços de referência e são coerentes com a política de preços da empresa. A companhia afirmou que busca equilibrar os valores com os do mercado, mas sem repassar para o consumidor interno as oscilações das cotações e da taxa de câmbio. O último reajuste no valor do diesel havia sido feito em 20 de setembro, quando o combustível teve uma redução de 20 centavos por litro. Já a gasolina da Petrobras teve seu preço modificado pela última vez no dia 2 do mesmo mês, quando caiu de R$ 3,53 para R$ 3,28. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. E o custo da cesta básica aumentou em novembro, em 12 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. As principais altas nos alimentos ocorreram em Belo Horizonte, Florianópolis e São Paulo, que ainda, segundo a pesquisa, teve a cesta mais cara no mês passado, mais de R$ 782. O tomate foi um dos produtos que subiu de preço em quase todas as localidades. Infraestrutura, crédito para pequenas empresas e modernização do Estado. Isso tudo vai ser discutido no evento do BNDES lá no Rio de Janeiro. E Priscila Terezo acompanha. Oi, Priscila, um bom dia para você. A ideia é falar de futuro e desenvolvimento sustentável? Bom dia, Dilson, bom dia, Monique. Daqui a pouco, às 9 da manhã, começa o primeiro dia de encontros do BNDES para falar sobre a construção de futuros sustentáveis. O evento faz parte das comemorações dos 70 anos do banco, fundado em 20 de junho de 1952. O BNDES é uma empresa pública, federal, vinculada ao Ministério da Economia e é o principal instrumento do governo federal e único acionista para o financiamento de longo prazo e investimento nos diversos segmentos da economia brasileira. O BNDES é um dos principais financiadores de micro, pequenas e médias empresas do país. Para hoje estão programados os painéis relacionados a temas como infraestrutura, crédito para estrutura produtiva e pequenas empresas e modernização do Estado. Também vão ser apresentados casos de sucesso com a presença dos parceiros e estratégias para a promoção do desenvolvimento sustentável do país. Além desses painéis temáticos, os participantes vão encontrar espaços interativos sobre diversas oportunidades e parcerias em alguns dos setores mais relevantes para a sociedade. Alguns desses temas, desses espaços são Amazônia, transição energética, saneamento e estruturação de projetos pelo BNDES, governança, microcrédito e cooperativas de crédito. Como eu disse, as atividades começam às 9 da manhã e vão até às 6 da tarde, hoje e amanhã. O evento é exclusivo para convidados e as inscrições já estão encerradas. Eu volto com vocês. Ok, muito obrigado pelas informações, Priscila. Repórter Nacional. Chegou o momento do nosso contato com Paris, diretamente dos estúdios da Rádio França Internacional, onde Daniela Franco destaca a condenação da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, a 6 anos de prisão. O motivo? Fraude. Mas, Daniela, ela não vai ser presa, é isso? É isso mesmo. Bom dia para você, Monique. Bom dia aos ouvintes do Repórter Nacional. A líder peronista não vai ser presa por ter foro privilegiado. A Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, foi condenada a 6 anos de prisão, como você falou, Monique, e inelegibilidade perpétua para ocupar cargos públicos por fraude e corrupção da época em que ela foi presidente da Argentina, de 2007 a 2015. Ela foi considerada culpada de administração fraudulenta na concessão de obras rodoviárias na província argentina de Santa Cruz. A vice-presidente argentina recusou a condenação ontem e atribuiu a sentença ao que chamou de máfia judicial. Ela também anunciou que não pretende ser candidata a nenhum cargo nas próximas eleições.
A gente lembra que essa foi a primeira vez na história argentina que um julgamento teve como réu um líder no exercício do poder. O veredito tem um forte impacto político em um país polarizado entre o governo peronista e a oposição de direita, em meio a uma grave crise econômica com uma inflação estimada em quase 100% ao ano. Ô, Daniela, mudando um pouquinho de assunto, as manifestações, após as manifestações, a China então resolveu flexibilizar as medidas contra a Covid, quer dizer então que valeu a revolta da população. Exato, Monique. A China anunciou hoje uma flexibilização geral das regras sanitárias contra a Covid-19, depois da revolta da população contra essa rígida política que é chamada de Covid-0 lá. Segundo as novas instruções que foram divulgadas pela Comissão Nacional de Saúde do país, os lockdowns vão ser reduzidos, os contaminados assintomáticos e pessoas que tiverem sintomas leves de Covid-19 não vão mais precisar serem levadas a centros de quarentena e vão poder realizar o isolamento em suas casas. Outra novidade é a possibilidade de viajar de uma província chinesa para outra sem ter que apresentar um teste de PCR negativo. Agora, essa decisão também tem razões econômicas. O anúncio ocorreu horas depois da publicação de novos números preocupantes para a segunda maior economia do mundo. Em novembro, a China viu as suas exportações e importações registrarem uma importante queda, uma consequência direta aí dessa política sanitária Covid-0. E uma última notícia, 155 pessoas ficaram feridas nessa manhã na periferia de Barcelona, na colisão de 2 trens. Uma investigação foi aberta para determinar as causas do acidente. A circulação de trens foi interrompida depois da colisão, mas foi restabelecida agora há pouco. Apenas 3 pessoas foram hospitalizadas e, uma boa notícia, não há nenhum ferido em estado grave. Monique, ao vivo da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco para o Repórter Nacional. Obrigada, Daniela. A gente continua acompanhando essa colisão do trem na Catalunha. Obrigada. Esportes. A seleção brasileira está focada no jogo com a Croácia na sexta. E Bruno Mendes conta tudo pra gente. A seleção brasileira já virou a chave após a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Os comandados do técnico Tite focam agora na Croácia, adversário da próxima sexta-feira, de olho em uma vaga nas semifinais do Mundial. No torneio, Tite já usou o zagueiro Éder Militão na lateral direita, deslocou Danilo de uma ala para outra, recuou Lucas Paquetá para jogar como segundo homem de meio campo. Com um plantel recheado de opções, o próprio meia Paquetá analisa a versatilidade do elenco canarinho. Sem dúvida, acho que é uma característica da nossa equipe, né? Quando a gente fala todos jogam, todos defendem, então a defesa começa lá na frente com o Richarlison e o nosso ataque começa aqui atrás com o Marquinhos e o Thiago Silva. Então fico feliz por eles também estar aparecendo ali na frente, estar ajudando a gente, e a gente, quando está sem a bola, procura ajudar ao máximo eles para que a gente sofra quando tem que sofrer, recupere a bola e aí a gente seja feliz fazendo o que a gente gosta de fazer melhor, que é jogar futebol. O lateral Alexandro voltou a trabalhar no campo, mesmo que ainda sem bola, mas mantém a esperança de ficar à disposição, ainda que no banco de reservas, para o duelo diante dos croatas. Nesta terça-feira, ficou definido o último duelo das quartas de final. Portugal goleou a Suíça por 6-1 e vai encarar a surpreendente seleção de Marrocos, que nos pênaltis tirou a toda a poderosa Espanha da competição. Com isso, na sexta teremos Brasil e Croácia, Holanda e Argentina. E no sábado, Portugal e Marrocos, Inglaterra e França. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. E hoje não tem jogo da Copa, aliás, nem amanhã. A próxima disputa vai ser mesmo contra a Croácia ao meio-dia, na sexta-feira. Às 4h teremos Holanda e Argentina, que é um outro jogaço. Então, a sexta-feira promete. Promete. Vamos falar de Réveillon. É que há menos de um mês para a virada do ano, a Prefeitura de São Paulo anunciou que vai ter festa de rua por lá, viu? Júlia Ballarini, bom dia para você. Um alívio, né, depois de 2 anos de pandemia?
Isso mesmo, Monique. Bom dia para você, para o Dilson, para quem está acompanhando a gente. É uma ótima notícia para quem curte, né, uma festa, principalmente essa que é super tradicional e vem gente do Brasil inteiro. Esse Réveillon na Paulista vai contar com a apresentação de diversos artistas renomados, só que eles ainda não foram confirmados, por isso não foram divulgados pela SP Tour, que organiza o evento. A festa terá um mega palco e começa a ser montado no dia 21 de dezembro. E as dimensões desse palco são as seguintes, 16 metros de largura, 20 de profundidade e 8 de altura. A empresa que ganhou a licitação para organizar o evento foi divulgada na última segunda-feira. Agora falta a proposta comercial, né, de som e iluminação. Isso deve acontecer no dia 14 de dezembro. E aí, depois que as apresentações acontecerem lá no palco, segundo a prefeitura, toda a estrutura começará a ser desmontada no dia 1º mesmo, e isso deve acontecer até o dia 3 de janeiro, para que não prejudique ali o deslocamento ali no entorno e na região da Paulista. Monique, Dilson, eu volto com vocês aí do estúdio. Tá ótimo, obrigada, Júlia. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, fez um balanço da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. O ministro destacou a criação de um fundo de perdas e danos para auxílio dos países mais vulneráveis e o avanço na criação de um mercado de carbono e negociação com outros países. Segundo Leite, o mundo busca uma nova economia neutra em emissões e o Brasil é parte dessa solução e destacou que o Brasil levantou a discussão sobre a criação de um mercado de metano. O Brasil trata só 1,5% dos resíduos orgânicos. Se for feito o tratamento desses resíduos para transformar biogás, o biofertilizante e biometano, você consegue gerar um crédito, uma receita extraordinária, porque você tratou esse resíduo e aí você traz viabilidade econômica para esses projetos. Então nós sugerimos especificamente a criação de um mercado, nos moldes do carbono, um mercado para metano, para a gente acelerar esses projetos de metano que estão ligados especialmente a lixo na cidade, e no campo, avicultura, suinocultura, cana-de-açúcar, pecuária, onde você tem um resíduo que você deixaria lá degradando, você pode transformar isso num produto que seria o biogás biometano, e reduzindo o metano na atmosfera, você gera esse crédito. Repórter Nacional. Um evento pra lá de especial marcou a noite dessa terça-feira no Rio de Janeiro. Uma noite para coroar as comemorações do centenário do rádio no Brasil e anunciar os artistas vencedores do Festival de Música 100 anos de rádio, promovido pelas emissoras públicas Rádio Nacional e Rádio MEC. A repórter Fabiana Sampaio acompanhou a premiação e conta tudo pra gente. Os novos nomes foram anunciados no palco da tradicional Sala Cecília Meirelles, no centro da capital fluminense. Além de ouvir uma amostra das novas composições, o público ainda pôde conferir uma performance da banda Nova Orquestra com obras representativas da história do rádio e da música brasileira. O presidente da empresa Brasil de Comunicação, Glenn Valente, ressaltou a importância de um festival único que mostra a diversidade da música e das culturas do Brasil. Você dá essa oportunidade de você colocar a música brasileira, seja, e até a gente vai ter hoje aqui cantores, assim como a gente está lá perto da fronteira com a Colômbia, a gente vai ter música em espanhol aqui também. Então, essa integração mostra que, independente de onde você está, se você tiver um bom conteúdo, boa música, na EBC você vai ter essa oportunidade de apresentar o seu trabalho. 5 novos talentos com composições inéditas foram premiados em 5 categorias. Juliane Carla Ribeiro foi a vencedora na categoria Melhor Música Infantil com Um Dia de Cão. Álvaro Carriello venceu a Melhor Música Clássica com Introdução e Dança para Violino e Piano. Na categoria Melhor Música Instrumental, o ganhador foi Marcelo Loubach, com Sem Perder Tempo. A Melhor Música Popular foi Medo, de Thaís Reganelli, e o prêmio Melhor Música Regional Alto Solimões é de Genário Manuel, do povo tucumã, da região norte, com a música Turinã. Genário Manuel se emocionou com a premiação e explicou o significado da letra que compôs. É do povo que fala sobre preservação de tudo que não existe no planeta Terra, no caso, principalmente as florestas, os peixes, né? O turimã, ele é uma planta que dá muita fruta. Então, quando ela dá fruta,
os vários tipos de peixe se reúnem. As composições serão veiculadas na grade das rádios MEC e Nacional, nas emissoras públicas afiliadas que integram a rede pública de rádios e nos demais veículos da EBC. No próximo sábado, um especial gravado do festival pode ser assistido na programação da TV Brasil. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Agora são 7 horas e 54 minutos aqui em Brasília. Esta edição do Repórter Nacional fica por aqui, mas claro, te convido a voltar amanhã, 7h30 da manhã. Muitíssimo obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.